Imagine duas pessoas, elas moram na mesma cidade e têm a mesma idade, ganham praticamente o mesmo salário e trabalham a mesma quantidade de horas. Mas 10 anos depois, algo impressionante acontece. Uma delas continua vivendo de salário em salário, sempre muito preocupada com as contas no final do mês. E a outra construiu patrimônio, investe regularmente e tem uma vida financeira muito mais tranquila. A pergunta é: como isso é possível? Se os dois ganhavam praticamente o mesmo salário. Então por que um prosperou e o outro ficou para trás? A resposta pode mudar completamente a forma que você enxerga o dinheiro. E o surpreendente aqui é que ela não tem nada a ver com a sorte, cara. Fica até o final, porque a última lição vai te surpreender. É o que separa a maioria das pessoas das que conseguem construir riquezas de verdade. E a maioria das pessoas acredita que ficará rico quando ganhará mais dinheiro. Elas pensam que quando eu ganhar 5 mil, a minha vida vai melhorar. E depois, quando eu ganhar 10 mil, tudo estará resolvido, tudo estará em ordem. Mas aí existe um problema. Conforme a renda vai aumentando, aí os gastos vão aumentando também. Isso é o que os especialistas chamam de inflação do estilo de vida. As pessoas ganham mais, então trocam de celular, trocam de casa e trocam de carro. Aí assinam novos serviços e façam negócios maiores, cada vez compromissos maiores ainda. E aí, sem perceber, continua sem sobrar dinheiro e continua naquela situação ainda que estava anteriormente, entendeu? Aí o salário aumenta, mas a riqueza não, porque os gastos superam tudo isso. Muitos profissionais de alta renda vivem exatamente dessa forma. Fazem exatamente isso. Ganham muito, mas gastam quase tudo, todo mês. Por isso existem pessoas que ganham menos e acumulam fortuna durante os anos. E aí, enquanto outras continuam ganhando muito mais, mas também continuam com muita dívida, muito endividadas. O problema aí nunca foi quanto entra de dinheiro, sabe? O problema aí é quanto de dinheiro ele consegue manter, quanto de dinheiro permanece com ele, entendeu? Mas existe aí algo muito mais importante ainda. E é justamente isso que nós vamos descobrir agora nesse vídeo. Imagine você receber R$1.000 hoje. O que você faria com esse dinheiro? A maioria das pessoas pensa exatamente em comprar alguma coisa, né? E a minoria pensa em investir em alguma coisa, por exemplo. Existe uma diferença muito grande entre essas duas palavras. Os ricos costumam comprar ativos. Mas vamos lá, o que isso significa? E ativos são coisas que colocam dinheiro do seu bolso. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Por exemplo, ação paga dividendos, ações paga dividendos, fundos imobiliários, negócios, uma máquina de gerar renda, tudo isso pode ser considerado um ativo. Agora pense em algo diferente. Um carro financiado, uma dívida no cartão, o empréstimo que paga alguma coisa aí que vai perdendo valor com o tempo. Tudo isso faz a diferença no seu bolso. As pessoas que pensam diferente entendem uma regra simples que você também pode aprender. Primeiro elas compram ativo, depois ela compra conforto. E a maioria faz exatamente o contrário. Primeiro ela constrói patrimônios, depois que ela vai construir os ativos. Mas aí existe uma força ainda muito mais poderosa trabalhando nos bastidores. Uma força capaz de transformar pequenas quantias em grandes patrimônios. Albert Einstein teria falado que os juros compostos são a força mais poderosa que existe no universo. E aí quando você entende isso, tudo muda. Imagine comigo duas pessoas. A primeira começa a investir com 20 anos e a segunda espera os 30 anos. As duas investem praticamente o mesmo valor, exatamente o mesmo valor. E a primeira começou 10 anos atrás. Então esse pequeno detalhe pode representar aqui milhares de reais no futuro. Você ganha rendimento, depois rendimento sobre o rendimento. E aí a grana só acumula, meu amigo. Mas um detalhe, no começo parece lento, muito lento. Mas depois de alguns anos, o crescimento só aumenta. Algo impressionante acontece, que é a bola de neve do bem, né, que a gente fala. Só aumenta cada vez mais e aí você vai ficar muito mais entusiasmado. O primeiro ganhando pouquinho, parece chato, mas depois que você vê no acumulado, aí a mágica acontece. Percebe-se quem passa, por exemplo, um bom tempo investindo, tem essa sensação, com certeza. E por ser pouco no início, é por isso que muitas pessoas desistem muito cedo e percebem que não dá quase nada. E aí sai do investimento, sai dos negócios. E aí elas não permanecem muito tempo, né? E aí deixam a mágica acontecer, ou seja, elas ficam no meio do caminho. Elas não ficam o tempo necessário para entender
como tudo acontece, né? Como a mágica dos juros compostos acontece, entendeu? A riqueza certamente cresce com a linha do tempo. É assim que funciona. E ela cresce de forma exponencial, naturalmente. Mas existe uma armadilha que impede milhares de pessoas de experimentar esse poder. O maior inimigo da riqueza não é a falta de dinheiro, mas sim a falta de paciência, tá? Ganhar dinheiro rápido, ficar milionário rápido, ficar rico muito rápido. Mas aí a realidade é bem diferente. A maioria das grandes fortunas foram construídas durante décadas. Não foi em semana, nem meses, nem muito menos em 10 anos. Foram muito mais que isso. Pessoas que têm dinheiro de verdade entendem perfeitamente essa regra. É com o tempo que se vai construindo riqueza, tá? Elas não constroem atalhos, elas constroem sistema, ecossistema, que justamente com o tempo vai fazer elas ficarem cada vez mais ricas. Enquanto muitos procuram a oportunidade milagrosa, como o tigrinho, por exemplo. A verdade é que quem tem dinheiro de verdade vai construindo o básico, vai fazendo o básico todo mês, todo dia. Constantemente ele vai fazendo o básico, e isso a maioria das pessoas não faz. Investindo, construindo ativos e reinvestindo os lucros que ganham. E aí constrói esse ecossistema e fica repetindo isso durante anos e anos e anos. E aí a fortuna cada vez mais aumentando. Pode até parecer simples, mas se você for parar para pensar, realmente é simples. O difícil aqui é manter a disciplina, é você ser disciplinado. E aí é que está o segredo, é exatamente por isso que poucas pessoas conseguem, porque poucas pessoas conseguem ser disciplinado realmente, financeiramente. Agora vamos voltar para aquelas duas pessoas que a gente falou no início do vídeo. A diferença entre elas não era inteligência, não era sorte e nem muito menos talento, era comportamento. Uma delas gastava primeiro e depois que ia pensar melhor no que fazer. Uma procurava parecer rica e a outra procurava ser rica de verdade. E aí é essa uma das maiores verdades sobre dinheiro. A riqueza nunca é construída em grandes decisões. Cada compra, cada investimento, cada hábito e cada escolha. E aí tudo isso está moldando o seu controle financeiro, o seu futuro financeiro. A pergunta agora é: as suas decisões estão construindo o seu futuro financeiro ou simplesmente estão construindo só dificuldades para você lá na frente? Pense bem, porque daqui a 10 anos você será uma dessas duas pessoas dessa nossa história. E a decisão agora é: qual dessas duas pessoas você vai escolher para ser você no futuro? Já parou para pensar nisso? Então, se você já chegou até aqui, escreva no comentário: eu quero ser aquela pessoa que vai prosperar de verdade. Eu escolho construir riquezas. E se esse vídeo foi interessante para você, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas que você queira muito bem. Porque aqui falamos sobre construir riquezas, investimentos, negócios, coisas que vai melhorar a tua vida. Então, se você ficou satisfeito com o conteúdo, vai lá, se inscreve no canal, deixa seu like e